Muito bom dia! Estamos começando mais um programa Inovação e Negócios, diretamente da Record News para todo o Brasil. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Intalks o Dr. Ivo Ricardo Lozecan, especialista em tributação e fundador da Lozecan Assessoria, escritório especializado na recuperação administrativa de ICMS. Ivo, seja muito bem-vindo ao Intalks. Muito obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui para tratar desse tema tão importante. Legal, Ivo. Antes da gente começar a falar sobre a reforma tributária, sobre esse assunto que está na cabeça de muita gente, né? Até pelas mudanças que a gente vai enfrentar, a gente sempre gosta de, quando a gente recebe um entrevistado aqui no Intalks, a gente conhecer um pouquinho a história. Então, conta pra gente quem é Ivo, né? Qual é a sua trajetória até ser o fundador da Lozecan Assessoria. Perfeito, Márcio. Eu sou gaúcho. Começamos em 92. Nossa primeira formação é contábil. Começamos na época ainda não digital, né? E teve um evento muito importante em 96 que foi a Lei Candir. A Lei Candir regulamentou o assunto do ICMS e passamos desde então a atuar no ICMS, dando consultoria inicialmente para empresas do interior gaúcho e na sequência para a capital, Porto Alegre. E hoje em São Paulo, onde desde 2010 a gente está estabelecido, atendendo empresas dos mais variados segmentos. Legal, então há mais de 15 anos vocês vieram do Sul, desde 2010, 2025, há mais de 15 anos que vocês se estabeleceram aqui em São Paulo com a Lozecan. Perfeitamente. O assunto do ICMS nos trouxe para cá, né? Hoje o estado de São Paulo é o estado que mais segue a regra, a Constituição, no que diz respeito ao ressarcimento do ICMS. Então, aquelas compensações do imposto que a gente podia fazer na década de 90 no Rio Grande do Sul acabaram por questões de caixa sendo descontinuadas. E São Paulo até hoje, inclusive, é o estado que mais segue a questão de devolução do crédito do ICMS para as empresas, que foi o que nos trouxe para cá. Que legal. Você sabe que eu também sou do Sul, não sou do Rio Grande, eu sou de Curitiba. Opa. Vim para cá, você falou que veio em 2010, eu vim em 1998, estou há 25 anos em São Paulo aqui também, porque obviamente São Paulo é o coração Perfeito. do Brasil, né? Eu imagino ainda nessa área de gestão tributária e assessoria em ICMS. Perfeito. Ivo, a gente, antes de a gente entrar agora nesses assuntos sobre a reforma tributária, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente está super curioso, eu queria que você falasse para a gente o seguinte: a gente vive um momento no Brasil de carga tributária que todos os empresários e todo mundo reclama, né? Todo mundo sabe que praticamente o governo é nosso sócio, né? Porque a gente tem uma reforma, uma ação, um modelo tributário no Brasil diferente de todos os outros países. Sim. Que no final das contas a gente tem uma carga tributária elevada e complexa, né? Então eu entendo que agora, nesse movimento que a gente está enfrentando da reforma tributária, ela vai transformar, né, todo esse modelo tributário de impostos no Brasil. Então eu queria que você, como especialista aí, explicasse para a gente, quem está assistindo, quais serão, na prática, os principais impactos para consumidores e para os empresários nessa reforma tributária que vai acontecer daqui os próximos 2, 3 anos, né? Perfeito. Bom, como você falou, a carga tributária no Brasil, lá nos anos 90, era em torno de 25% do PIB, 21% para ser mais exato. A carga tributária hoje, no ano de 2024, fechou em 34% do PIB. Então, ano após ano, governo após governo, a carga tributária vem crescendo no Brasil. A primeira observação que a gente faz com relação à reforma tributária é que o foco não foi a redução da carga tributária, ainda que a longo prazo. Não se colocou na pauta e não está entre os princípios da reforma tributária uma proposta ou um projeto sequer da redução da carga tributária. Pelo contrário, ao analisar os dispositivos da reforma tributária, se conclui que teremos setores com aumento da carga tributária. Então esse é o primeiro ponto. Teremos setores, sim, setores importantes, como o de serviço, que terá um aumento da carga tributária, né? Por quê? Porque hoje se sabe que o serviço paga, em termos de impostos para o consumo, o foco da reforma foi aos impostos no consumo, né?
paga 5% de ICS para a prefeitura. O serviço foi equiparado à mercadoria. Tá? Uma mercadoria hoje, o ICMS é 17%. Então, a carga tributária de serviço, um dos setores mais onerados pela reforma tributária, no que diz respeito ao imposto sobre o consumo, vai de 5%, que é o ICS atual, para 28%, que é a CBS. Então, terá efeito, sim, no aumento de custo para o empresário e terá efeito, consequentemente, no preço final para o consumidor. Então, esse é um dos efeitos da reforma tributária que nos chama a atenção. Então, a reforma tributária que muitas pessoas acreditam que vão conseguir pagar menos imposto, na verdade, isso não é o que está em pauta. O que está em pauta é fazer uma reorganização do modelo complexo, né? Que é um modelo complexo e que tem determinados benefícios em determinadas regiões. Então, o objetivo é equiparar esse novo modelo tributário no Brasil como modelos internacionais, onde que você não vai ter tantos benefícios separados por região. E Sim. vai equacionar, vai ficar mais fácil de controlar, mas no final das contas, alguns setores vão pagar mais impostos. Perfeitamente. Não se detectou um setor que teria redução de carga tributária, né? Então, se eu tenho uma previsão de aumento de carga para serviço, eu também vou ter uma previsão de aumento nos imóveis. Um imóvel hoje ele não é nem mercadoria e nem serviço. Então, hoje, tanto a venda de imóvel quanto a locação de imóvel, para citar um exemplo de um outro segmento que vai ter aumento de carga, não está sujeito ao ISS, porque tanto a venda quanto a locação de imóvel atualmente não é enquadrado como serviço. Assim como a comercialização de imóvel. Também o imóvel não é uma mercadoria, até a entrada em vigor da reforma tributária, porque deixa de ter o ISS de serviço, deixa de ter o ICMS de mercadoria e passa a ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então terá essa tributação no custo dos aluguéis e no custo da locação. Mas isso já começa agora, em 2026, esse caso do imóvel? Porque eu vi muita gente preocupada, né? Eu vi muita gente se movimentando nesse ponto, porque tem muitas pessoas que têm imóveis alugados e não tinham nenhuma carga tributária em cima disso. Colocavam lá um ganho de capital no IR, declaravam no IR e pagavam no imposto de renda. Perfeito. Mas não emitiam nota, faziam uma alocação em cima de recibo e tal. E eu vi que o mercado imobiliário deu uma preocupada com isso. Isso já acontece agora em 2026 ou isso só vai ser efetivado mais para o final? A partir de 2028. 2026 vai ser uma alíquota teste, né? Então entram uns aspectos. Sobre a questão imobiliária, uma pessoa física que locasse imóveis, hoje, uma pessoa física que faz a locação ou a venda de imóveis, ela fica sujeita ao imposto de renda. Pessoa física hoje, na questão imobiliária, não paga PIS e COFINS. Com a junção, né? Porque nós temos o IBS, como eu disse, que é o ICMS e o ISS. E nós temos a CBS, que é o PIS e COFINS. Então, essa junção, que se chama de IVA, mas está particionado nesses dois impostos, essa incidência não há hoje para a pessoa física. A pessoa física só está sujeita ao imposto de renda. Não é contribuinte do PIS e COFINS. Mas passa a ser com a entrada em vigor da reforma tributária, prevista para 2028. Essa parte, que nós teremos uma transição, né? O teste começa em 26, né? Simbólico, para calibração de alíquota. Não se sabe ainda qual vai ser a alíquota final, estima-se em 28. Em 2033 é o prazo previsto para a entrada em vigor da reforma tributária. Aí sim, com a extinção de tributos. Falando de simplificação, né? Nós extinguimos PIS e COFINS, que é um imposto só, nós extinguimos o ICMS e nós extinguimos o IPI, que embora foi trocado pelo IS, Imposto Seletivo, e extinguimos o PIS/COFINS, ICMS, IPI e ISS. Nós extinguimos 4 impostos com a reforma tributária. Mas nós criamos 3. IBS, CBS. Mas o IVA? Bom, são 2 impostos diferentes. Por quê? O IBS e o CBS terão uma apuração separada.
O IBS ficará a cargo do comitê gestor, que eu gostaria de falar um pouco mais a respeito. A CBS fica a cargo da Receita Federal. E o IES substitui o imposto seletivo sobre produtos considerados perigosos para a saúde, vai substituir o IPI. Então, em termos de simplificação, extinguimos 4 impostos e criamos 3. Só que durante a transição, até 2033, nós vamos trabalhar com 7. Nós vamos trabalhar com o sistema atual, que é um sistema caótico, né, com as regras, com 27 regras do ICMS, e vamos trabalhar com o sistema novo. Que ainda... Uma transição para o novo, que são mais 3. Exatamente, porque a extinção total dos 4 é apenas a partir de 2033. A vigência dos 3 é apenas a partir de 2033. Então, até lá, nós vamos conviver com 7. Então, são 8 anos convivendo com 4 impostos, que já é um modelo caótico. Perfeito. E se adaptando com mais 3 novos. Perfeitamente. Até essa transição de que os 4 acabem sendo extintos para permanecer os 3 novos. Exatamente. Então, nós vamos ter aí um purgatório, né? Até chegar no paraíso. E esse foi o foco da simplificação. E não, como eu disse, o foco na redução de carga. Mas também, além disso, baseado na simplificação e do outro aspecto da reforma, que é a cobrança no destino, mudou-se a competência tributária para arrecadar. Nós falávamos do ICMS e do ISS, né? Então, hoje, como funciona? O ICMS pertence a cada um dos estados. O ICMS é o maior imposto na carga tributária. Ele representa 25% da carga tributária nacional. É o que move o estado, é o seu ICMS. E o ISS é a principal fonte de arrecadação dos municípios. Então, em termos de estrutura, o que vai acontecer? Esse comitê gestor, a ser instalado em Brasília, vai arrecadar o IBS, junção do ICMS com o ISS. Ou seja, cada uma das 5.600 prefeituras que recolhe hoje, que arrecada hoje o seu ISS, decorrente dos serviços prestados no município, vai deixar de fazê-lo. Cada um dos 26 estados, mais a unidade da federação, que recolhe o seu ICMS, vai deixar de arrecadar o seu ICMS. Todo o ICMS das 27 unidades das federações e dos 5.600 municípios vai para um bolo só, para um cofre só, que é o comitê gestor que está sendo instalado em Brasília. Que legal. Ivo, a gente chegou ao fim aqui desse primeira entrevista com você para falar sobre reforma tributária. Eu acho que você vai ter que voltar algumas outras vezes aqui no Intalks para a gente falar sobre esse tema, porque ele está em alta e vai continuar em alta até os próximos anos, né? Principalmente porque em 2028 já tem as primeiras mudanças, em 2030 são as mudanças finais. E eu queria mesmo que você voltasse num outro dia, num outro momento, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que as pessoas os empresários e as pessoas que estão assistindo o Intalks hoje esclareceram bastante dúvidas, mas ainda tem outro pontinho aí que precisa ser melhor esclarecido, tá bom? Perfeito, será um prazer, porque agora começam as regulamentações, né? Até aqui tivemos mudanças constitucionais. Então, como que vai ser na prática? Essas regulamentações não ocorreram ainda, então a gente pode acompanhá-las e aí sim orientar cada segmento como proceder, né? Na sua empresa perante as mudanças da reforma tributária. Verdade. Muito obrigado mais uma vez, Ivo. Obrigado, El. Prazer. Pessoal, a gente está encerrando o Intalks hoje. O programa Inovação e Negócios continua. A gente teve aqui a participação do Ivo Lozecan, que é fundador da Lozecan Assessoria Tributária, né, administrativa, que recupera de forma administrativa ICMS, especificamente aqui no estado de São Paulo. A gente se vê no próximo programa. Até mais.